Nós somos corpo. Se a cabeça é madura, se Cristo é maduro, o corpo tem que ser maduro. Não pode ser um corpo criança, espiritualmente falando. Não pode ser formado de crentes carnais. E o crente carnal é aquele que obra as obras da carne, conforme o Espírito Santo manifestou através de Paulo. E eu quero que você vá a Gálatas, depois da segunda carta a Coríntios, vem Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, nós temos ali as obras da carne. E esta carta aos Gálatas foi escrita aos crentes da igreja da Galácia, ou seja, aos que haviam nascido de novo. A Galácia era uma região na Ásia, e Paulo, então, o Espírito Santo manda que Paulo escreva às igrejas da Galácia, aos Gálatas. E capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, as obras da carne é praticada pelo crente carnal. Não é pelo que não nasceu de novo. O que não nasceu de novo está num outro esquema, mas ele pratica essas coisas também, mas isso é natural nele. Mas nós que nascemos de novo não podemos continuar a praticar as obras da carne, porque o apóstolo pelo Espírito diz que os que tais coisas praticam não herdarão nem o reino de Deus, que dirá o corpo. Não vão herdar o reino de Deus na posição de corpo, não vão herdar nem o reino, menos ainda herdar o reino na posição de corpo de Cristo. E eu, quando falei sobre o milênio, eu falei nas várias posições que as pessoas terão no reino de Deus. Amém? Agora veja aqui na sequência, o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito isto é, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, e a palavra fruto está no singular, porque é alguma coisa que o Espírito produz em nós, é como se fosse um cacho com muitos baguinhos de uva, né? São 9 aqui mencionados, mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito aonde? Em quem? Em nós. É o quê? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, irmãos, o propósito de Deus, quando nós nascemos na família de Deus, criancinhas espirituais, é que nós cresçamos e abandonemos as obras da carne. Por quê? Porque sem abandonar as obras da carne, se nós continuarmos as obras da carne, nós estaremos resistindo à ação do Espírito Santo na nossa vida. Veja bem aquele texto inicial que nós lemos: esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E quem rejeita isto é, a santificação, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado exatamente para nos limpar, para nos moldar, para nos transformar, para nos tirar estas coisas que concernem as obras da carne. Que você viu aqui, né, por esta lista que Paulo coloca aqui, ele diz, né, contra as quais os previmos, como antes vos preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele diz coisas semelhantes a esta, como aqui nós podemos dizer a prostituição, a impureza, a lascívia, né, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as invejas, essas coisas que nós vemos hoje na igreja. Por que vemos? Porque quando nascemos de novo, ainda somos crianças. E às vezes a coisa se complica tanto, porque às vezes um crente recém-nascido, né, e crente ainda carnal, porque não amadureceu, não cresceu ainda, ele recebe dons. Ele recebe dons. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12. Então ele é batizado no Espírito Santo, recebe dons e começa então, profetiza, etc. e tal, mas ele é crente carnal. Mas é possível, pastor, um crente carnal receber? Por quê?
Porque ele é nascido de novo e a promessa é para todos aqueles quantos nosso Senhor Deus chamar. Então o crente carnal, irmão, ele é mais, ou melhor, o crente novinho, ele crê com mais facilidade. Ele lê na Bíblia, isso aqui é para mim? É, então eu quero. E pega pela fé e recebe. E depois começam os problemas. Uma vez orando eu perguntei: Senhor, mas por que o Senhor não deixa esses dons só para os mais antigos, mais maduros? Por que os mais novos na fé, o Senhor dá esses dons, etc? A resposta foi: é porque é para quem crer. Pertence a eles e eles pegam pela fé, recebem pela fé. Então recebe é deles, mas é para o crescimento deles. Ao invés de crescer, o diabo entra ali e começa. Por isso, irmãos, é que eu tenho dito, repetido, insistido. Veja bem, você pode ter os dons espirituais, e o apóstolo Paulo diz isto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, etc., ainda que eu fizesse isso e aquilo outro, capítulo 13 de 1 Coríntios diz isso, porque não são os dons os mais importantes, o mais importante é o fruto do Espírito, que começa com o amor. Paulo diz: eu vou mostrar um caminho mais excelente. Qual é o caminho? O caminho do amor. É o caminho do fruto do Espírito, de Gálatas 5, versículos 22 e 23 que nós lemos. Por quê? Porque se você tiver dom e não tiver fruto, você fica aqui. Mas se você tiver fruto do Espírito, você vai ser arrebatado, porque você está obrando aquilo que o Espírito Santo está te transformando. Você está sendo moldado na imagem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, santificação é, definindo, o despojamento, o abandono de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de íntimo relacionamento com Deus. É o abandono de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de íntimo relacionamento com Deus. Deus, como nosso Pai, Ele quer ter uma vida de intimidade conosco. Mas a Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não pode sequer ver o mal. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia nos diz isso. Então, irmãos, santificação é esse processo então de limpeza. Veja bem, o novo nascimento não é um processo, é um ato. Ou você nasce ou você não nasce. Ou você é nascido de novo ou não é nascido. Você não fica nascendo de novo. Ninguém fica nascendo aí 5, 6 anos nascendo. Não é verdade? Quando chega a hora de nascer, você nasce, fisicamente falando, não é verdade? A mesma coisa no processo espiritual. Uma vez nascido, aí sim, aí o crescimento, que é esse processo na vida, vamos dizer assim, comum, o crescimento, é também o crescimento espiritual mediante a santificação. A santificação é um processo onde nós vamos abandonando o pecado, os embaraços, tudo aquilo que agride a santidade de Deus na nossa vida, e vamos deixando o Espírito Santo nos lavar mediante a palavra, porque Jesus está lavando a sua igreja pela palavra, no texto que nós lemos no início, Ele está lavando pela palavra. Por isso a palavra de Deus é que tem que te lavar, ela que tem que te convencer. O Espírito Santo usa a palavra para te convencer que precisa ser tratado áreas das suas vidas, áreas da sua vida precisam ser tratadas por Ele, e Ele vai tratar se você o permitir, se você deixar que o Espírito Santo faça isto. Mas se você não deixar, o Espírito Santo não fará, e você estará resistindo a Deus e resistindo à ação do Espírito Santo na sua vida. E Deus não quer isso para você, porque Ele quer que você suba no arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, é que nós precisamos crescer, e crescer significa limpeza. Quer ver como Jesus falou sobre isto? Jesus falou sobre isto em João capítulo 15, uma palavra tremenda. Ali não é uma parábola, ali uma doutrina direta, um ensino direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus usa apenas aqui uma figura de linguagem, Ele usa a videira como um símbolo, mas Ele está falando aqui de doutrina, Ele não está falando de parábola. Diz assim Jesus: eu sou a videira verdadeira. Videira é o pé de uva, né? E meu pai é o viticultor ou o agricultor, aquele que cuida da videira. Toda vara em mim que não dá fruto, olha aí o fruto no singular, que refere-se ao fruto do Espírito. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta.